Meu nome é Daiana dos Anjos de Andrade Vieira, tenho 31 anos, eu sou missionária na Assembleia de Deus Jeruel, sou coordenadora de coreografia e também sou secretária-geral. Mas, senhor, boa tarde, eu sou o diácono Daniel Oliveira, tenho 36 anos, e faço parte da Igreja Tabernáculo da Restauração, aqui em Sinal da Guiomar, no bairro São Francisco. Meu nome é Diego, tenho 32 anos, sou membro da Igreja Comunidade Batista Vida, Pastor Marquinhos, no Parque Industrial, e atualmente, devido ao tempo, a correria do dia a dia da empresa, eu não exerço cargos no momento, Eu me chamo João Rocha, tenho 17 anos de idade e hoje faço parte da Igreja Assembleia de Deus Jeruel, a qual executo a função de presbítero e também de vice-presidente da igreja. Olá, me chamo Marcos Vargas, tenho 29 anos, pertenço à Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, conhecido como Adebrais Madureira, aqui em Senador Guiomar. E meus pastores Francisco Valentim e Fátima Valentim. E faço parte do Ministério de Louvor da igreja onde congrego. Eu estou há 16 anos na igreja, entre altos e baixos, igrejas e igrejas, rodei muito para chegar até aqui. Eu comecei devido aos muitos traumas da vida, de adolescente, dificuldade com o pai alcoólatra dentro de casa, dificuldade com o relacionamento. Comecei a buscar em Deus um refúgio, Como a gente busca refúgio em tantas outras coisas, o meu refúgio foi buscar a Deus. Eu estou já há 8 anos no ministério, na igreja, servindo a Deus, com alegria, Não foi fácil permanecer até hoje, mas estou firme para a graça de Deus, E sou muito feliz nessa vida que Deus me colocou, até hoje. Tenho 8 anos, mais ou menos 8 anos, de igreja, servindo ao Senhor Jesus Cristo. Na Igreja Batista Vida, já estou há 2 anos com o pastor Manuares, pastor Marquinhos. Fizemos já diversos cursos, mas questões de cargos, ou coisa do tipo, estou esperando a minha rotina voltar ao normal, acalmar para exercer alguma função. Bom, eu estou há 17 anos, na minha igreja, onde eu congrego, até hoje ainda mesmo. Mas na verdade, eu nasci num berço cristão, nasci num lar cristão, meus pais também são há muito tempo na igreja, acho que há 29 anos de evangelho eles têm, E eu tenho 29 anos hoje, estou há 17 anos na igreja, porque me batizei com 12 anos de idade, mas nasci num lar cristão, mas somente com 12 anos de idade que eu me batizei e desci as águas. A primeira vez que eu me fixei numa igreja, eu fui levada pelo teatro. O meio em que encontraram de me levar para a igreja foi pelo teatro. E logo eu entrei para o grupo de dança e depois eu saí dessa outra igreja, fui rodando, até chegar na Madureira, que foi quando eu fixei de verdade, que eu digo, olha, eu tenho que levar a Deus a sério, porque senão eu vou me causar mais feridas, vou sofrer mais até eu fazer o que Ele quer que eu faça. O que me motivou a estar firme na igreja, ou fixo na igreja, fixado, é a necessidade de Deus, no meu coração, chamado do Senhor, E a gente sabe, quando nós vemos no mundo lá fora, não é fácil, vivi muitas coisas ruins na minha vida, experiências ruins, mas o próprio Deus, ele me convenceu, o Espírito Santo, a servir ao Senhor, E sou muito feliz nessa caminhada que Deus me colocou na minha vida, Então, o que me motivou foi o próprio Deus mesmo. As lutas que eu vim enfrentando, foi o próprio Deus, ele me motivou. Os motivos que me levaram a frequentar igrejas é assim. Tudo começou em mais ou menos 2013, na nossa igreja católica, no município de Quinari, Nossa Senhora das Graças, com o padre Júnior César. Comecei minha carreira lá, nas igrejas, Fui líder cerca de 3 anos de jovens, liderei encontros, retiros, rede de jovens, E depois migrei para a igreja evangélica na Batista do Bosque, no Quinari. Lá até então eu fazia parte do grupo do pastor Ricardo, da geração Atalaias. E depois com a pandemia, tudo parou. E depois, devido às circunstâncias, também comecei a congregar em Rio Branco, Mas
o que me fez ficar na igreja é o que tem em Romanos 12, que é a renovação da mente e entendimento. Que as pessoas têm que entender que igreja não é só uma igreja. Lá você escolhe o que você quer ser ou ser. Por exemplo, igrejas são hospitais. Lá tem pessoas que estão doentes, que realmente precisam de ajudas, mas também, como a gente sabe, infelizmente tem pessoas que se escondem atrás delas. Mas não podemos olhar para as pessoas, temos que olhar para o que Deus nos ensina através das igrejas. Quando eu venho responder o que me motivou a ficar na igreja, acredito que o principal foco, o principal objetivo foi eu saber, primeiramente, que eu sem Deus não era nada. Entendia que a minha vida era vazia e que algo faltava. E quando eu pude entrar na igreja, eu consegui sentir esse vazio sendo preenchido e pude entender que eu ficando naquele lugar, a minha vida poderia mudar. E hoje estou aqui. O que me motivou a permanecer servindo a Deus é o livramento que o Senhor me deu, né? Ele, na verdade, curou-me de uma enfermidade muito rara, de um nódulo na garganta, que Deus me curou. E eu tenho só motivo de agradecê-lo, né? Não tenho motivo de abandoná-lo, não tenho motivo de dizer, não quero servir a Deus por isso, por aquilo, né? E eu agradeço muito a Deus porque Ele me curou e hoje eu canto porque Ele me curou, né? E esse livramento que o Senhor me deu foi quando eu era criança, tive essa enfermidade, eu tinha que passar por uma cirurgia, mas Deus Ele não permitiu eu passar por essa cirurgia e Ele mesmo me curou e disse que através do meu ministério, da minha voz, eu ganharia muitas pessoas. E hoje eu posso ver isso sendo se cumprindo na minha vida. Então eu tenho todos os motivos de permanecer na casa do Senhor servindo a Ele. Não tenho motivo nenhum para sair. Eu comecei a liderar jovens há 4 anos, acho que 4 ou 3 anos, quando eu estava na Assembleia de Deus Madureira. Passei 2 anos liderando jovens. E eu comecei a perceber realmente essa mudança na faixa etária, né? Que antigamente colocavam mais quem era mais adulto, quem tinha mais maturidade. Já hoje em dia não, a gente vê bastante jovens assumindo cargo de liderança. E eu acredito assim, primeiro, o jovem está sendo incluído dentro da igreja como liderança, ou como um pregador, ou qualquer outro tipo de meio que a gente julga ser melhor para uma faixa etária mais avançada, porque realmente os jovens estão mais maduros, né? Eles estão buscando mais rápido a Deus, tanto por causa da questão do suicídio, tanto por causa da questão de depressão, tanto por causa de problemas dentro de casa. E eu considero muito importante, porque não só pela questão da fé, né? Que Deus diz, a palavra de Deus diz, jovens eu vos escolhi porque sois fortes. Não só por isso, mas, por exemplo, um jovem que está dentro de uma igreja, seja ela qual denominação for, ele vai entender que ele precisa estar debaixo de uma autoridade, seja do líder de jovens, seja do seu pastor, seja de outro coordenador mais antigo do que ele. Esse jovem lá dentro da escola, ele também vai entender que ele precisa estar debaixo da autoridade do professor, do diretor. Ele vai entender que ele tem que honrar pai e mãe. Então, ele vai se agarrando nisso, nas palavras de Deus. Esse jovem vai conseguir, né, se desvencilhar da depressão, que é um meio que tem assim afligido muitos jovens. Meu Deus, quantos jovens têm se matado, quantos jovens têm se trancado dentro do quarto, mesmo tendo de tudo, mesmo tendo do bom e do melhor que o pai e a mãe têm dado, porque tem aquele vazio. Porque a palavra de Deus diz, né? Esforce-te somente e tem de bom ânimo, né? Eu venci o mundo. Diz, no mundo vai ter aflição, no mundo você vai ter dor, no mundo você vai sofrer. Coisas que hoje em dia os pais não estão conseguindo passar para os filhos, de que eles vão ter sofrimento sim, mas que eles precisam superar isso, viver bem. Então se agarra nisso, nessa palavra de Deus, para dizer, não, eu preciso mostrar para as pessoas que eu estou bem, para que elas queiram vir também, né? E eu preciso estar bem para mostrar para Deus que eu estou satisfeito com o que Ele me dá, né? Então eu considero que esse jovem, ele vai dar bem menos trabalho na sociedade, porque qualquer um jovem que caia no álcool, que caia numa prostituição, que caia na prostituição, quando eu digo,
é o relacionamento de jovens que não são casados, né? Que é a forma como a gente trata dentro da igreja, prostituição. Não digo de uma prostituta que vai rodar para o senhor aqui e vai se vender, mas uma prostituição de um jovem que não é casado ainda. Porque essa menina, ela não vai ter condições, né, de criar um filho, ela vai precisar de doação, ela vai precisar do SUS e é um gasto para toda a sociedade, porque apesar de ser SUS, né, somos todos nós que pagamos. Esse jovem que cai no alcoolismo e que, por consequência, ele pode vir a chegar num hospital em coma alcoólico, esse jovem vai ser mais um gasto. O jovem delinquente que resolveu que ele tem que roubar, que ele tem que traficar, que ele tem que fazer algo errado, ele vai ser preso. Vai ser um gasto para toda a sociedade. Então, um jovem que entra numa igreja, que procura uma religião, ele não está só se agarrando, está se agarrando, muita gente diz assim, está se agarrando em Deus porque é fraco. Somos todos fracos. Deus disse que nós temos que ser fracos perante Ele, porque a força do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, a partir do momento que ele diz, realmente, então tá, eu sou fraco, vou procurar Deus, que é para Deus me fazer forte, é um jovem a menos que está na sociedade e que vai estar influenciando outros. Ah, poxa, como que o fulano não tem nada, anda ele arrastando a chinela velha de Havaiana, que a Havaiana tá cara, mas anda arrastando a chinela velha e ele tá tão feliz que tá acontecendo, e eu tô aqui, meu pai me dá de tudo, mas muitas vezes é a falta de amor, né? E o amor que esse jovem vai encontrar dentro da igreja, né? Quando outros jovens abraçam ele, quando o líder abraça ele e diz, olha, eu tô aqui, eu tô contigo, precisar de mim, nós estamos aqui. E esse jovem vai influenciando em toda a sociedade. Em termos dos jovens, né, muito bom, né, ter juventude, né, na casa de Deus, né? Porque os jovens são o futuro do nosso país amanhã. E na guia do Espírito Santo, com certeza, né, as famílias só têm a ganhar, né? Os pais têm a ganhar, a sociedade tem a ganhar. É porque Deus, ele é o único refúgio. Então eu fico muito feliz, eu fico muito maravilhado quando eu vejo um jovem pregando, um jovem cantando, um jovem com compromisso com Deus. Porque o Deus, ele está acima de todas as coisas, né? Então eu fico vendo a cada dia, a igreja está mais cheia de jovens, né? Adolescentes, crianças mesmo, né? Então é muito legal, isso é uma coisa de Deus mesmo, que eu amo ver a juventude pregando para nós, né? Então é muito maravilhoso, fico muito maravilhado por tudo que Deus tem feito em nossas vidas e com a nossa juventude não é diferente. Bom, a minha opinião sobre os jovens nos espaços da igreja, eu vou dar uma opinião e, se me permitirem, também me permitir conselhos. Como assim? Os jovens têm que entender que eles não vão estar mexendo só com as igrejas. Vocês vão estar mexendo com o reino de Deus. E nós sabemos que as igrejas, né, como falei agora há pouco sobre Romanos 12, tudo tem que ser renovado. Púlpito, altar, banda, louvor, intercessão, cada segmento das igrejas vão ser renovadas, né? Só que vocês jovens têm que entender o seguinte: igreja não é lugar que eu sei que eu já vi alguns que fazem para aparecer. Você tem que entender que vocês não vão querer aparecer para os homens. Você tem que aparecer para Deus. E cada jovem tem que identificar o seu perfil de chamado. Uns vão ser pregadores, uns vão ser levitas, né? Uns vão ser intercessores, uns vão ser da banda de louvor, outros da dança, outros da mídia, como hoje as igrejas precisam de jovens na mídia, e principalmente jovens que saibam mexer também com equipamento de som, tá? Porque as igrejas também sofrem com jovens que entendam de som e que sejam comprometidos com isso, porque tem jovens que acordam e falam, hoje não vou ajudar meu pastor. Cara, você não está deixando de ajudar seu pastor, você está deixando de ajudar Deus. Então qual o conselho que eu dou? Primeiro identifique o que você quer ser. Diácono, presbítero, pregador, pastor local, missionário, não sei. Identifique o seu chamado, entendeu? Porque não existe igreja ruim, ou igreja perfeita. Se você achar uma igreja perfeita, nem vá lá, porque você vai estragar. Porque ninguém é perfeito. Uma mocidade, uma geração toma a decisão de entrar dentro da igreja, se torna muito beneficente para a nossa população de hoje em dia. A gente vê, né, que tem muitos jovens dentro da igreja e também tem muitos jovens fora da igreja. Então, qual é o futuro dos jovens que estão fora da igreja? É uma pergunta que eu deixo.
E uma resposta é, eu consigo dizer, o futuro de jovens que estão na igreja, que estão se tornando pregadores jovens, pastores jovens. Eu sou um exemplo, né, que com 17 anos de idade já sou presbítero e caminhando daqui a alguns anos para o pastoreio. E o que a minha deixa é necessário que os jovens de hoje venham a entender e a refletir que o mundo gospel, que a igreja não é uma prisão, mas na verdade é uma abertura, é um leque aberto para mim e para você mudarmos a nossa história. Olha, o que eu acho assim dos jovens hoje em dia tomar mais espaço na igreja, na minha opinião, eu acho muito bom, porque assim o jovem ele ocupa sua cabeça, não tem o tempo para estar pensando besteira dentro de casa. Né? Mas só que aí o jovem não pode esquecer que ele é jovem, né? E fora da igreja ele tem uma vida fora da igreja, que ele tem que estudar, ele tem que se divertir com decência, que eu digo se divertir, né? Com decência. Porque o crente não é porque ele é crente que vai deixar de se divertir. Mas assim, muito bom mesmo, os jovens hoje em dia tá se dedicando mais dentro da igreja, fazendo a obra de Deus, tendo cargo dentro da igreja, né? A gente hoje em dia vê muito jovem que vai ao diaconato, ao presbitério, e assim, vamos dizer assim, que é uma bênção, né? Vamos dizer que é uma bênção, e eu fico feliz de ver jovens se dedicando em fazer a obra de Deus. Quero agradecer, né, o Rodrigo Sampaio, esse novo projeto dele. Eu espero que Deus abençoe grandemente o projeto chamado Alta Fé e convidar quem queira vir até a nossa igreja. A nossa igreja chama-se Assembleia de Deus Jeruel, fica aqui no Chico Paulo, na Rua Maranhão. Quem vem ali do centro indo para Rio Branco, quem vem do Quinari indo para Rio Branco, fica numa rua do lado da frutaria. Você entra, você vai ser muito bem recepcionado aqui. Aqui vão ter várias pessoas para te abraçar, te socorrer e te ajudar nessa caminhada com Cristo. Fica aqui meu agradecimento. Quero aqui agradecer, né, a SWS Produções, né, pela essa oportunidade de estar falando um pouco, né, da nossa vida, né, do cristianismo, de Deus, né. Muito grato mesmo por essa ferramenta maravilhosa, né, chamada internet, por aí vai, né. Quero agradecer mesmo de coração, né. Quero dizer que sou muito feliz de fazer parte, também dessa oportunidade de estar falando um pouco de Deus para vocês, né, por algo importante, né. Quero agradecer a SWS Produções por tudo, né, que tem havido espaço para o povo evangélico para estar se manifestando, falando um pouco de Deus e da nossa trajetória cristã. Amém? Deus te abençoe a todos vocês. Bom, meus agradecimentos, quero primeiramente agradecer ao Rodrigo Sampaio, que me deu a oportunidade de falar um documentário sobre isso, e aos pastores que me ensinaram, né, sobre algumas coisas do reino de Deus, ensinamentos bíblicos e emocionais. Agradecer principalmente ao pastor Marquinhos hoje, que está tendo paciência em me ensinar algumas coisas na Comunidade Batista Vida em Rio Branco. Convido você a conhecer a igreja Comunidade Batista Vida. Temos o Instagram, temos o Facebook. Também esqueci de falar do pastor Cleuter Franco, que foi um pastor em Minas Gerais que me ajudou demais. E também as pessoas que querem assistir esse documentário, que gostaram, agradeço também, porque o Rodrigo está fazendo com muito carinho, tá? E agradecer a Deus também por nos estar deixando vivo após a pandemia, deixando todos nós vivos. Obrigado. E quero deixar uma deixa, um convite para você que está assistindo esse documentário, para vir nos visitar e conhecer um pouco mais, né, disso tudo que eu falei. A minha igreja, como eu bem já disse, é a Assembleia de Deus Jeruel, localizada no Chico Paulo 1, na Rua Maranhão. É a única igreja da rua e eu faço esse convite para você. Quero também agradecer ao Rodrigo por nos ceder esse espaço de estar aqui desfrutando um pouco e falando um pouco sobre o mundo gospel. Tenho certeza que não é em vão. Deus abençoe e muito obrigado. Meus agradecimentos vai para SWS, né, pela essa oportunidade que nos deu de fazer essa entrevista. Muito obrigado. Deus abençoe a vida de vocês. E você que está nos assistindo, me assistindo aí, eu faço um convite para você. Se você quiser nos visitar na Adebrage Pereira, a nossa igreja fica localizada na rua Vanderlei Dantas, no bairro Amoti. Se você quiser fazer uma
uma visita, tá? Sem compromisso, a gente te aguarda, vamos te receber com todo carinho. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, um beijo pra todos.